Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver como montar um bolo, rechear e depois decorá-lo. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe no comentário aqui embaixo. Bom, para iniciar, eu começo dividindo o bolo ao meio, certo? Esse bolo eu até conseguiria dividir em 3 partes, mas eu quis fazer só ao meio para facilitar aí o processo. Eu estou usando uma bailarina giratória, né, uma bailarina que a gente usa para fazer esse processo de decoração de bolos, ok? Então eu dividi ao meio. Agora eu vou fazer o processo de prensagem. Então eu peguei uma forma aí de fundo removível, diferente da forma que eu assei, uma forma um pouquinho menor aí para conseguir prensar esse bolo direitinho. E eu não coloco ele direto na forma, eu sempre utilizo aí esses sacos que são sacos de congelar, para que a gente consiga depois tirar com uma facilidade maior, o recheio não ficar grudado, então ele facilita bastante aí nesse processo de prensagem do bolo. Eu não gosto de usar filme porque o filme ele gruda, né, então dificulta um pouquinho o processo. Assim que eu coloco o bolo, então eu vou umedecer essa massa. Então eu utilizei a calda, que tem a receita já aqui no canal, que vocês podem conferir. E vou umedecendo esse bolo até eu sentir que ele ficou bem úmido. Como? Eu aperto ele um pouquinho, eu consigo visualizar, né, o visual dele úmido é diferente, aí eu aperto. Se eu perceber que não está subindo esse líquido que eu coloquei, ele está umedecido numa quantidade relativamente boa. Vocês viram que eu usei ali um pincel, mas vocês podem usar também aquelas bisnagas, tá? Sempre lembrando de não deixar muito úmido numa parte, menos na outra, certo? Eu recheei com a ganache, que também tem a receita no canal, uma ganache ao leite para recheio, certo? E aí eu cubro com a parte de cima, certo? O que vocês, não sei se vocês conseguiram observar, mas eu gosto sempre de usar a parte que fica em cima, né, que às vezes forma aquelas montanhas e tudo mais, voltadas para o meio do bolo. Então ela fica embaixo, né, eu cortei as duas partes, ela fica embaixo e voltada para cima. Eu coloco o recheio e depois eu venho por cima com a parte que ficou em contato com o fundo da forma, porque geralmente é a parte mais reta, certo? E aí eu deixo o bolo bem retinho. Aí depois que eu fiz esse processo de rechear e umedecer, eu fecho o saco e aí eu vou prensar. Eu pego aquela mesma forma que eu usei para assar o bolo, coloco por cima, que eu estou usando 2 kg aí de arroz para poder fazer a prensa, deixar esse bolo bem prensado. Depois de prensado, eu coloquei na geladeira por mais ou menos aí 4 horas, tá? Vocês vão perceber, gente, esse bolo, esse recheio fica maravilhoso, porque fica bem cremoso, tá? Fica até um pouquinho aí difícil de tirar, por conta da cremosidade, certo? Então eu tiro todo esse saco que eu utilizei e aí eu vou alinhar esse recheio, tá? Eu vou tirar esse excesso, né, para deixar esse recheio esse bolo bem retinho. Como eu vou fazer um bolo espatulado, né, com um pouquinho ali de como fala, um pouquinho de chantininho, eu tiro esse excesso de recheio para que ele não se misture muito com essa base que eu vou utilizar aí para espatular o bolo. Então essa base do chantilly ela é bem simples. Então é o chantilly normal, mais ou menos aí 200 ml. Eu usei 60 gramas de leite em pó e 60 gramas de leite condensado bem gelado. Bato na batedeira, né? E ele fica com uma textura bem lisa, gente. É muito bom. É muito boa essa receita. Vocês podem fazer sem problemas nenhum, sem medo. E aí eu vou espatulando o bolo, deixando algumas partes aparentes aí na lateral. E eu vou fazer o famoso drip cake. Tá, então é aquele bolo que fica escorrendo a calda. E aí é interessante que eu mostro para vocês uma dica. Todo mundo pensa que a gente coloca a calda primeiro em cima, né, e depois ela vai escorrendo. Não, a gente faz justamente ao contrário. Eu vou colocando primeiro a parte escorrida e depois eu finalizo com a calda por cima. A gente consegue fazer esse processo de uma forma bem mais fácil com aquelas bisnagas, tá? Se você não tiver bisnaga, eu quis fazer com a colher para mostrar para vocês que também dá certo, tá? Então eu faço aí essa parte do escorrido, né, do drip do bolo com a colher. Então eu vou deixando ele escorrer. E aí depois eu vou passar essa ganache na parte de cima para poder dar essa impressão de bolo escorrido. Então, gente, olha como fica bem legal. É super simples de fazer esse processo, tá? E aí depois eu vou finalizar esse bolo com um pouquinho de leite em pó peneirado e com o chocolate que eu usei para fazer o recheio desse bolo.
Então é um bolo super rápido, simples de fazer, não tem nenhuma dificuldade aí nesse processo de recheio e decoração, né? Mas para que vocês pudessem observar todo esse processo de como rechear e decorar um bolo, tá? Existem outros tipos de decorações, depois eu coloco aqui para vocês outras maneiras de decorar um bolo, certo? E aí, como eu falei para vocês, depois de fazer essa parte escorrida, eu venho com a ganache por cima e vou finalizar esse bolo, tá? Então é super simples, bem fácil de fazer. Bom, e aí o bolo decorado, certo? E aqui a parte mais tensa, que todo mundo tem medo. Tirar o bolo da bailarina e colocar na de serviço, tá? Eu sempre gosto de usar 2 espátulas em cruz para poder dar sustentabilidade aí nas 4 partes. Então, gente, esse é o bolo que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam, as receitas estão todas aí no canal NG TV. Curtam, compartilhem, comentem. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!